Um chamado aos apóstatas. Sermão pregado por John Wesley. O Senhor irá se ausentar para sempre? E ele não será mais solicitado? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Salmos 77, 7. A presunção é uma das grandes armadilhas do diabo em que muitos dos filhos dos homens são levados. Eles, então, se prevalecem sobre a misericórdia de Deus, de maneira a esquecer totalmente da sua justiça. Embora ele tenha declarado expressamente: sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. Ainda assim, eles alimentam a esperança de que, no fim, Deus irá sobrepujar sua palavra. Eles imaginam que eles podem viver e morrer em seus pecados, e, não obstante, escaparem da condenação do inferno. Mas, embora existam muitos que são destruídos pela presunção, existem muitos mais que perecem pelo desespero. Eu quero dizer, pela falta de esperança, por pensar que é impossível que eles possam escapar da destruição. Muitas vezes, tendo lutado contra seus inimigos espirituais e sempre dominados, eles entregam suas armas e não lutam mais, uma vez que não têm mais esperança da vitória, sabendo, através da experiência melancólica, que eles não têm poder em si mesmos para auxiliar a si próprios e tendo nenhuma expectativa de que Deus irá ajudá-los, colocam-se debaixo de seu fardo. Não se esforçam mais, já que eles supõem que isto seja impossível que alcancem. Neste caso, como em milhares de outros, o coração conhece sua própria amargura, mas um estranho não se intromete com sua aflição. Não é fácil para estes conhecerem o que eles nunca sentiram, porque quem conhece as coisas de um homem a não ser o espírito do homem que está nele? Quem conhece, a não ser através de sua própria experiência, o que este tipo de espírito errante quer dizer? Em consequência, existem poucos que sabem como compreender os sentimentos daqueles que estão debaixo dessa desagradável tentação. Existem poucos que têm devidamente considerado o caso, poucos que não estão iludidos pelas aparências. Eles veem os homens seguirem em direção ao pecado e tomam por certo que eles estão sendo meramente presunçosos, enquanto que, na realidade, eles vêm de um princípio completamente contrário. Eles estão em desespero apenas. Tanto eles não têm esperança, afinal, e enquanto este o caso, não se esforçam de certo, quanto eles têm alguns intervalos de esperança, e enquanto ele dura, eles se esforçam pelo domínio. No entanto, esta esperança logo acaba. Eles então cessam de esforçarem-se e são feitos cativos de Satanás e da vontade dele. Este é frequentemente o caso com respeito àqueles que começam a seguir bem, mas logo se cansam na sua estrada celeste. Em particular, com aqueles que uma vez viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo, mas que mais tarde afligiram seu Espírito Santo e naufragaram na fé. De fato, muitos destes correram em direção ao pecado como um cavalo dentro da batalha. Eles pecam com pulso forte, como a suprimir completamente o Espírito Santo de Deus, de modo que ele os entrega às luxúrias de seus próprios corações e permite que eles sigam a própria imaginação deles. E estes, que estão assim desesperados, podem ser completamente estúpidos, sem tanto terem medo quanto tristeza ou prudência, extremamente sossegados e despreocupados com respeito a Deus, ou céu, ou inferno, para os quais o Deus deste mundo não contribui com pouco, cegando e endurecendo seus corações. Mas ainda, até mesmo esses não seriam tão negligentes, não fosse pela desesperança. A grande razão por que eles não têm tristeza ou cuidado é porque eles não têm esperança. Eles verdadeiramente acreditam que eles têm desafiado a Deus, de tal forma que ele não mais poderá ser solicitado. E ainda assim, nós não devemos desistir completamente, mesmo destes. Nós temos conhecido alguns, mesmo daqueles despreocupados, a quem Deus tem visitado novamente e os tem restaurado para seu primeiro amor. Mas nós podemos ter muito mais esperança por aqueles apóstatas que não são negligentes, que ainda estão apreensivos, aqueles que ficariam satisfeitos se pudessem escapar da armadilha do diabo, mas pensam que isso é impossível. Eles estão completamente convencidos de que eles não podem salvar a si mesmos e acreditam que Deus não irá salvá-los. Eles acreditam que eles têm encarcerado sua bondade no desprazer, irrevogavelmente.
Eles se fortificam ao acreditar nisto, pela abundância de motivos, e a menos que essas razões sejam claramente removidas, eles não podem esperar por qualquer livramento. E com o objetivo de aliviar essas almas desesperançadas e desamparadas, que eu proponho com a assistência de Deus. Inquirir quais os principais motivos destes que induzem tantos apóstatas a lançarem fora a esperança e suporem que Deus se esqueceu de ser gracioso, e dar uma resposta clara e completa a cada um deles. Em primeiro lugar, eu vou inquirir quais as principais razões que induzem tantos apóstatas a pensarem que Deus se esqueceu de ser gracioso. Eu não quero dizer todas as razões, porque inumeráveis são as que tanto o próprio coração pecaminoso deles, quanto a velha serpente irão sugerir, mas as principais delas, aquelas que são mais plausíveis e, portanto, mais comuns. O primeiro argumento que induz muitos apóstatas a acreditarem que o Senhor não mais poderá ser solicitado é esboçado da mesma razão da coisa. Se, dizem eles, um homem se rebela contra um príncipe terreno, muitas vezes ele morre por causa da primeira ofensa, ele paga com sua vida pela primeira transgressão. Ainda assim, se o crime for possivelmente extenuado, através de alguma circunstância favorável, ou se uma forte intercessão for feita por ele, sua vida pode ser devolvida. Mas, se depois de um perdão completo e livre, ele for culpado de se rebelar uma segunda vez, quem se atreveria a interceder por ele? Ele não deve esperar por misericórdia além. Agora, se alguém se rebela contra um rei terreno, depois de ter sido perdoado livremente, uma vez, ele não pode, com alguma plausibilidade de razão, esperar ser perdoado uma segunda vez. Assim sendo, qual deve ser o caso daquele que, depois de ter sido perdoado livremente pela rebelião contra o grande rei no céu e terra, rebela-se contra ele novamente? O que pode ser esperado a não ser aquela vingança que virá sobre ele ao extremo? Este argumento, esboçado da razão, eles reforçam através de diversas passagens das Escrituras. Um dos mais fortes destes é aquele que ocorre na primeira epístola de João, 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Por esta razão, eles argumentam, certamente, eu não dizer que ele deva suplicar por ela é equivalente a eu dizer que ele não deve suplicar por ela. Assim, o apóstolo supõe que aquele que cometeu este pecado esteja, de fato, em um estado desesperado. Tão desesperado que nós não podemos nem mesmo orar por seu perdão. Nós não podemos pedir pela vida dele. E o que podemos razoavelmente supor ser um pecado para a morte do que uma rebelião obstinada em busca de um perdão completo e livre. Considerem, em segundo lugar, dizem eles, aquelas passagens terríveis da Epístola de Hebreus, uma das quais ocorrem no 6º capítulo e a outra no 10º, para começar com o último, Hebreus 10, 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto castigo maior, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, aqui não está expressamente declarado pelo Espírito Santo que no nosso caso é desesperado? Não está declarado que se depois de nós termos recebido o conhecimento da verdade, depois de o termos experimentalmente conhecido, nós pecamos terrivelmente, o que sem dúvida o fizemos e isto repetidas vezes. Resta outro sacrifício para o pecado do que buscar pelo julgamento e indignação flamejante que deverá devorar os adversários? E não é esta passagem no 6º capítulo exatamente paralela com isto? Hebreus 6,4? Porque é impossível que os que já foram iluminados uma vez e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, se eles se tornaram apóstatas, literalmente recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É verdade que alguns dão da opinião de que é improvável que essas palavras sejam tomadas literalmente, como denotando absoluta impossibilidade,
mas tão somente uma dificuldade muito grande. No entanto, não parece que temos alguma razão suficiente para descartarmos o sentido literal, já que ele nem sugere algum absurdo, nem contradiz quaisquer outras escrituras. Estas, então, dizem eles, eliminam toda esperança, vendo que nós, indubitavelmente, testamos do dom celestial e fomos feitos parceiros do Espírito Santo? Como é possível nos renovarmos novamente para arrependimento, para uma mudança inteira no coração e vida, vendo que nós temos crucificado para nós mesmos o Filho de Deus novamente e o exposto à vergonha declarada? Uma passagem ainda mais terrível do que esta, se possível, é aquela do 12º capítulo de Mateus, Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Exatamente paralelo a essas são aquelas palavras de Nosso Senhor que são recitadas através de Marcos, Marcos 3, 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. O julgamento de alguns é que todas essas passagens apontam para um e o mesmo pecado, que não apenas as palavras de Nosso Senhor, mas aquelas de João, concernentes ao pecado para a morte, e aquelas de Paulo, concernentes a crucificarem para si mesmos o Filho de Deus novamente, esmagando com os pés o Filho de Deus e o fazendo, a despeito do Espírito da graça, todas se referem à blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que nunca deverá ser perdoado, quer pratiquem ou não, deve ser permitido que esta blasfêmia seja absolutamente imperdoável, e que, consequentemente, por causa desses que têm sido culpados disto, Deus não será mais solicitado. Para confirmar esses argumentos, esboçados da razão e escrituras, eles apelam de fato, eles perguntam, não é verdade que esses que decaíram da graça justificadora, que naufragaram da fé, aquela fé da qual vem a salvação presente, perecem sem a misericórdia? Quão menos pode escapar quem decaiu da graça santificadora? Os que naufragaram daquela fé, por meio da qual eles são limpos de toda poluição da carne e espírito. Alguma vez existiu um exemplo de um ou outro desses sendo renovados novamente para o arrependimento? Se houve alguma instância desta, alguém poderia estar inclinado a acreditar que aquele pensamento de nosso poeta não seja extravagante. Até mesmo Judas lutou para abrandar seu desespero. A esperança quase floresceu nas sombras do inferno. Estes são os principais argumentos esboçados da razão, das escrituras e dos fatos, por meio dos quais os apóstatas estão acostumados a justificarem a si mesmos, ao jogarem fora a esperança, em que suportem que Deus tem encarcerado sua bondade no desprazer. Eu os tenho proposto em toda a sua intensidade para que possamos formar um julgamento melhor, concernente a eles, e experimentar se cada um deles não pode receber uma resposta clara, completa e satisfatória. Eu começo com aquele argumento que é tomado da natureza da coisa. Se um homem que se rebela contra um príncipe terreno pode possivelmente ser perdoado na primeira vez, existe esperança de que ele obtenha um segundo perdão se depois de um perdão completo e livre ele se rebelar novamente? Não, ele deve esperar morrer, sem misericórdia. Agora, se ele que se rebela novamente contra um rei terreno não pode buscar por um segundo perdão, como poderá buscar pela misericórdia aquele que se rebela pela segunda vez contra o grande rei dos céus e da terra? Eu respondo, este argumento esboçado da analogia entre as coisas terrenas e celestes é plausível, mas não é sólido, e por esta razão clara. A analogia não tem lugar aqui. Não existe analogia ou proporção entre a misericórdia de alguns filhos dos homens e aquela do mais sublime Deus. No que vocês irão se comparar a mim, diz o Senhor? Ao que seja céu quanto na terra? Quem ou o que ele é em meio aos deuses que deva ser comparado ao Senhor? Eu digo que vocês são deuses, diz o salmista, falando para os magistrados supremos. Tal é a dignidade e poder de vocês, comparados àqueles dos homens comuns. Mas o que eles são para o Deus do céu? São como uma bolha sobre a onda. O que é o poder deles em comparação ao seu poder? O que é a misericórdia deles comparada com sua misericórdia? Por isto, aquela palavra confortável, eu sou Deus e não homem, portanto a casa de Israel não será destruída, porque ele é Deus e não homem, por conseguinte suas compaixões não falham.
Ninguém pode, então, inferir que porque um rei terreno não irá perdoar alguém que se rebela contra ele uma segunda vez, portanto o rei do céu não o fará. Sim, ele o fará, não apenas 7 vezes, ou até 70 vezes 7. Não, fossem suas rebeliões multiplicadas como as estrelas do céu, fossem elas mais em número do que os cabelos de sua cabeça. Ainda assim, volte para o Senhor e ele terá misericórdia de você, e para o nosso Deus, e ele irá perdoá-lo abundantemente. Mas João não nos tira essa esperança, por meio do que ele disse de pecado para a morte. Dizer que eu não digo que ele deva suplicar por ela, não é equivalente com eu digo que ele não deve suplicar por ela? E isto não implica que Deus não determinou ouvir aquela súplica? Que ele não dará vida a tal pecador? Não, nem através da oração de um homem justo? Eu respondo, eu não digo que você deva suplicar por ela, certamente significa que ele não deve suplicar por ela. E sem dúvida, implica que Deus não dará vida para aqueles que cometeram este pecado, que a sentença deles está feita e que Deus determinou que não será revogada. Ela não poderá ser alterada, nem mesmo através daquela oração fervorosa e efetiva, que em outros casos teria muito valor. Mas eu pergunto, primeiro, qual é o pecado que é para a morte? E em segundo lugar, qual é a morte que aqui está anexada a ele? E primeiro, qual é o pecado que é para a morte? Há muitos anos eu perguntei a algumas das pessoas mais experientes nas coisas de Deus do que qualquer outra que eu tenha visto, o que vocês entendem por pecado para a morte, o que é mencionado na primeira epístola de João. E eles responderam, se alguém está enfermo em meio de nós, ele é levado para os presbíteros da igreja e eles oram por ele, e a oração da fé salva o doente e o Senhor o restaura. E se ele cometeu pecados que Deus está punindo por meio daquela enfermidade, eles estão perdoados dele. Mas algumas vezes nenhum de nós pode orar para que Deus possa reerguê-lo, e nós somos constrangidos a dizer a ele, nós estamos temerosos de que você tenha cometido um pecado para a morte, um pecado que Deus determinou punir com a morte. Nós não podemos suplicar por sua reparação. Nós ainda não conhecemos qualquer instância de tal pessoa restaurada. Eu não vejo absurdo, afinal, nesta interpretação da palavra. Parece ser um significado, pelo menos, da expressão um pecado para a morte. Um pecado que Deus tem determinado punir através da morte do pecador. Se por conseguinte você cometeu um pecado deste tipo, e seu pecado apossou-se de você, se Deus está o punindo através de algumas doenças severas, de nada adiantará orar pela sua vida. Você está irrevogavelmente sentenciado a morrer. Mas observe, isto não tem relação com a morte eterna. Isto, de forma alguma, significa que você está condenado a morrer a segunda morte. Não, isto preferivelmente implica o contrário. O corpo está sendo destruído para que a alma possa escapar da destruição. Eu mesmo, durante o curso de muitos anos, tenho visto numerosos exemplos disso. Eu conheci muitos pecadores, principalmente apóstatas notórios, do mais alto grau de santidade, tais que deram muitos motivos para os inimigos da religião blasfemarem, aos quais Deus tem interrompido, no meio da jornada deles, sim, antes que eles tivessem vivido metade de seus dias. Esses, eu entendo, pecaram um pecado para a morte, em consequência do que eles foram removidos. Algumas vezes mais rapidamente e algumas vezes mais vagarosamente, através de um golpe inesperado. Mas na maioria desses casos, observa-se que a misericórdia regozija-se sobre o julgamento, e as próprias pessoas foram completamente convencidas da bondade, tanto quanto da justiça de Deus. Elas reconheceram que ele destruiu o corpo com o objetivo de salvar a alma. Antes que eles partissem disto, ele curou a apostasia deles, de modo que eles morreram para que vivessem para sempre. Um exemplo muito notável disto aconteceu muitos anos atrás. Um jovem mineiro das minas de carvão, em Kingswood, próximo a Bristol, foi um pecador iminente, e mais tarde um santo eminente. Mas, pouco a pouco, ele renovou sua familiaridade com seus velhos companheiros, que vagarosamente forjaram sobre ele, até que ele declinou de toda a sua religião, e foi 2 vezes mais um filho do inferno do que antes. Um dia, ele estava trabalhando em uma mina com um jovem sério que de repente clamou, "Oh, Tommy, que homem você foi uma vez! Como suas palavras e exemplo fizeram com que muitos amassem e praticassem as boas obras. E o que você é agora? O que aconteceria a você se você fosse morrer da maneira como você está?" "Não, Deus me livre", disse Thomas. "Por que então eu poderia ir para o inferno abruptamente? Oh, vamos clamar a Deus." Eles assim fizeram, por um tempo considerável. Primeiro um, depois o outro. Eles clamaram a Deus com clamores fortes e lágrimas, lutando com ele, com orações fortes. Depois de algum tempo, Thomas interrompeu e irrompeu.
Agora eu sei que Deus curou minha apostasia. Eu sei novamente que meu Redentor vive, que Ele tem me lavado dos meus pecados com seu próprio sangue. Eu desejo ir com Ele. Instantaneamente, parte da mina desabou e o esmagou até a morte. Quem quer que tu sejas que tenhas pecado um pecado para a morte, coloca isto para o coração. Pode ser que Deus vá requerer tua alma de ti, em uma hora quando tu não procuraste por isto. Mas, se Ele o fizer, existe misericórdia no meio do julgamento. Tu não deverás morrer eternamente. Mas o que você poderá dizer daquela outra escritura, a 10ª de Hebreus? Ela deixa alguma esperança para os apóstatas notórios? De que eles não deverão morrer eternamente? De que eles poderão sempre recuperar o favor de Deus ou escapar do inferno? Hebreus 10, 26 ao 29. Se nós pecarmos obstinadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, resta nenhum outro sacrifício para os pecados, mas uma certa expectativa horrível pelo julgamento e uma indignação veemente que deverá devorar os adversários. Ele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanta punição dolorosa mais você supõe se acha merecedor aquele que pisou no Filho de Deus e que considerou o sangue da aliança por meio da qual ele foi santificado uma coisa impura e menosprezou o Espírito da graça? E não se trata da mesma coisa, ou seja, o estado desesperado e irrecuperável dos apóstatas obstinados, completamente confirmado através daquela passagem no 6º capítulo, Hebreus 6,4. É impossível para os que foram iluminados uma vez, foram parceiros do Espírito Santo e caíram, assim está no original, renová-los para arrependimento, vendo que eles crucificaram a si mesmos, o Filho de Deus novamente, e o expuseram à vergonha declarada. Essas passagens me parecem paralelas, uma à outra, e merecem nossa mais profunda consideração. E com o objetivo de entendê-las, será necessário saber: 1. Quais são as pessoas das quais se fala aqui? 2. Qual o pecado que eles cometeram que tornou o caso delas quase, se não completamente desesperado? Esses tão somente provaram o dom celeste, remissão dos pecados, eminente assim chamada. Esses foram feitos parceiros do Espírito Santo, ambos da testemunha e frutos do Espírito. Este caráter não pode, com alguma propriedade, ser aplicado a qualquer um, a não ser aqueles que foram justificados. E eles foram santificados também, pelo menos no 1º grau, tanto quanto todos que receberam remissão dos pecados. Assim também, a segunda passagem expressamente, aqueles que consideraram o sangue da promessa, por meio da qual ele foi santificado, uma coisa impura. Assim sendo, esta escritura diz respeito tão somente àqueles que foram justificados e, pelo menos em parte, foram santificados. Consequentemente, todos vocês que nunca estiveram assim iluminados com a luz da glória de Deus, todos que nunca provaram do dom celestial, que nunca receberam remissão de pecados, todos que nunca foram feitos parceiros do Espírito Santo, da testemunha e fruto do Espírito, em uma palavra, todos que nunca foram santificados pelo sangue da aliança eterna, vocês não são referidos aqui. Por mais que outras passagens das Escrituras possam condenar vocês, certamente vocês não serão condenados, quer pelo 6º ou 10º capítulos de Hebreus, porque ambas essas passagens falam completamente e unicamente de apóstatas da fé, a qual eles nunca tiveram. Portanto, quaisquer que sejam os julgamentos denunciados nessas Escrituras, eles não são denunciados contra vocês. Vocês não são as pessoas aqui descritas, contra as quais apenas eles foram pronunciados. Nós inquirimos a seguir, de qual pecado as pessoas aqui descritas foram culpadas? Com o objetivo de entender isto, nós podemos lembrar que sempre que os judeus prevaleceram sobre um cristão para apostatar-se, eles requereram que ele declarasse em termos expressos, e isto em assembleia pública, que Jesus de Nazaré era um impostor, e que ele não sofreu qualquer punição que seus crimes justamente não mereciam. Este é o pecado que Paulo denomina enfaticamente, na primeira passagem, cometer apostasia, crucificando o Filho de Deus novamente e o expondo à vergonha declarada. Isto é o que ele denomina, em segundo lugar, considerando o sangue da aliança uma coisa impura, pisando sobre o Filho de Deus e menosprezando o Espírito da graça. Agora, qual de vocês abandonou a religião que antes professava? Qual de vocês crucificaram o Filho de Deus novamente? Nenhum de vocês, assim, expuseram o Senhor a uma vergonha declarada. Se vocês renunciaram expressamente àquele sacrifício único pelo pecado, não existirá pecado algum restante, de modo que vocês devem ter perecido sem misericórdia. Mas este não é o caso de vocês. Nenhum de vocês renunciou assim àquele sacrifício, por meio do qual o Filho de Deus fez uma penitência completa e perfeita pelos pecados de todo o mundo.
Por pior que vocês sejam, vocês estremecem ao pensar. Por conseguinte, aquele sacrifício ainda permanece para vocês. Venham então, atirem fora seus medos desnecessários. Venham corajosamente para o trono da graça. O caminho ainda está aberto. Vocês devem novamente obter misericórdia e encontrar graça para socorrer em tempo de necessidade. Mas as palavras notórias do próprio nosso Senhor não nos tira toda a esperança de misericórdia. Ele não diz: toda maneira de pecado e blasfêmia deve ser perdoada ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não deverá ser perdoada. E quem quer que fale uma palavra contra o Filho do Homem, ela deverá ser perdoada nele. Mas quem quer que fale uma palavra contra o Espírito Santo, ela nunca poderá ser perdoada nele, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Portanto, está claro que, se nós temos cometido este pecado, não existe lugar para misericórdia. E não se trata da mesma coisa repetida por Marcos, quase nestas mesmas palavras. Verdadeiramente, eu lhes digo, um prefácio solene, sempre denotando grande importância ao que se segue. Que todos os pecados deverão ser perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias, por mais que eles possam blasfemar. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas está debaixo da sentença da condenação eterna. Quão imenso é o número daqueles que têm, mais ou menos, se afligido com respeito a esta Escritura. Que multidão neste reino tem estado perplexa, acima da média, concernente ao mesmo relato. Mais ainda, existem poucos que verdadeiramente estão convencidos do pecado e se esforçam seriamente para salvar suas almas, que não têm sentido alguma inquietação pelo temor que tenham cometido ou possam cometer este pecado imperdoável. O que tem frequentemente aumentado a inquietação deles é que eles dificilmente poderiam encontrar algum conforto neles. Seus conhecidos, mesmo os mais religiosos deles, não entenderam mais do assunto do que eles mesmos. E eles não puderam encontrar escritor algum que tivesse publicado alguma coisa satisfatória sobre o assunto. De fato, nos 7 sermões do Sr. Russell, que eram comuns em meio deles, existe um expressamente escrito sobre isto. Mas ele fornece uma pequena satisfação ao espírito preocupado. Ele fala sobre isto e aquilo, mas diz nada. Ele se esforça, mas perde o ponto, finalmente. Mas existiu no mundo uma prova mais deplorável da pequenez do discernimento humano, mesmo naqueles que têm corações honestos e são mais desejosos do conhecimento da verdade? Como é possível que alguém leia sua Bíblia e possa permanecer uma hora em dúvida concernente a ela, quando o próprio nosso Senhor, na mesma passagem acima citada, tem tão claramente nos dito que blasfêmia é esta? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. Marcos 3, 29 e 30. Isto então, e tão somente isto, se nós permitimos que nosso Senhor entenda seu próprio significado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O dizer que ele tem um espírito impuro, o afirmar que Cristo forjou seus milagres através do poder de um espírito pecaminoso, ou mais particularmente, que ele expulsou demônios através de Belzebu, o príncipe dos demônios. Agora, vocês se consideram culpados disto? Vocês têm afirmado que ele expulsou demônios através do príncipe dos demônios? Não mais do que você cortar a garganta de seu próximo e botar fogo em sua casa. Quão terrivelmente, então, vocês têm estado temerosos, onde não existe medo. Rejeitem este terror vão, permitam que seu medo seja mais racional daqui para frente. Estejam temerosos de dar lugar ao orgulho, temerosos de consentir a ira, temerosos de amar o mundo e as coisas do mundo, temerosos dos desejos tolos e danosos, mas nunca mais estejam temerosos de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês não correm mais o risco de fazer isto, do que o sol de cair do firmamento. Vocês não têm, então, motivo das Escrituras para imaginarem que o Senhor tem se esquecido de ser gracioso. Os argumentos esboçados disto, vocês veem, são de nenhum peso, são totalmente inconclusivos. E existe algum peso mais do que tem sido traçado da experiência ou dos fatos? Este é um ponto que pode exatamente ser determinado, e com a mais extrema certeza, se for perguntado: algum apóstata real encontrou misericórdia de Deus? Alguém que naufragou na fé e da boa consciência recuperou o que eles tinham perdido? Vocês conhecem, vocês viram alguma instância de pessoas que encontraram redenção no sangue de Jesus e que mais tarde tornaram-se apóstatas e que ainda assim foram restaurados, renovados no arrependimento? Sim, verdadeiramente, e não 1 ou 100 apenas, mas eu estou persuadido diversos milhares eu conheço, em todo lugar onde o braço do Senhor foi revelado, e muitos pecadores convertidos a Deus. Existem diversos edificados que voltaram atrás no santo mandamento entregue a eles, porque a grande parte desses teria sido melhor nunca terem conhecido o caminho da retidão.
Ela apenas aumenta a condenação deles, vendo que eles morreram em seus pecados. Mas existem outros que olharam para ele que eles tinham transpassado e lamentam, recusando-se a serem confortados. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele certamente erguerá a sua luz de seu semblante sobre eles. Ele fortalecerá os abatidos e confirmará os joelhos fracos. Ele os ensinará a dizer: minha alma magnifica ao Senhor, e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Inumeráveis são as instâncias deste tipo, dos que caíram, mas agora estão de pé. Realmente, está tão longe de ser uma coisa incomum para um crente cair e ser restaurado, que preferivelmente é incomum encontrar algum crente que não esteja consciente de ter sido um apóstata de Deus, em um grau maior ou menor, e talvez mais do que uma vez, antes que estivesse estabelecido na fé. Mas aqueles que caíram da santificação da graça, eles têm sido restaurados para a bênção que eles tinham perdido? Esta também é uma questão de experiência, e nós temos tido a oportunidade de repetir nossas observações durante um considerável curso de anos e de um extremo ao outro do reino. Nós conhecemos um grande número de pessoas, de todas as idades e sexos, desde a mais tenra infância à idade mais avançada, que deram todas as provas de que a natureza da coisa admite, de que eles foram santificados completamente, limpos de toda a poluição da carne e espírito, que eles amaram o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e mente e alma e forças, que eles continuamente apresentaram suas almas e corpos como um sacrifício santo e aceitável para Deus. Em consequência do que, eles se regozijaram sempre mais, oraram sem cessar, em todas as coisas dando graças. E este, e não outro, é o que nós acreditamos ser a santificação verdadeira e bíblica. Uma coisa comum para esses que estão assim santificados é acreditarem que eles não podem cair, é suporem que são os pilares no templo de Deus e que não cairão mais. Contudo, nós temos visto alguns dos mais fortes deles, depois de um tempo, movidos de sua firmeza, algumas vezes repentinamente, mas, mais frequentemente através de graus vagarosos, eles têm cedido à tentação, o orgulho, a ira ou desejos tolos têm novamente brotado em seus corações. Mais ainda, algumas vezes, eles têm perdido a vida de Deus extremamente e o pecado tem readquirido o domínio sobre eles. Ainda assim, diversos desses, depois de estarem completamente conscientes de sua queda e profundamente envergonhados diante de Deus, têm sido novamente preenchidos com seu amor, e não apenas aperfeiçoados nele, mas firmados, fortificados e estabelecidos. Eles têm recebido a bênção que eles tinham antes com abundante crescimento. Mais do que isso, muitos que tinham caído, tanto da justificação quanto da graça santificadora, e tão profundamente que dificilmente foram classificados em meio aos servos de Deus, foram restaurados, mas raramente até que eles tivessem sido chacoalhados, como aconteceu sobre a boca do inferno. E isto muito frequentemente de imediato, restituindo tudo o que tinham perdido. Eles recuperaram imediatamente a consciência do favor de Deus e a experiência do seu puro amor, e em um só momento eles receberam, mais uma vez, a remissão dos pecados, e muitos, em meio deles, foram santificados. Mas que nenhum homem afirme desta longanimidade de Deus, que ele tem dado a qualquer um a licença para pecar. Nem alguém ouse continuar no pecado, por causa dessa instância extraordinária da misericórdia divina. Esta é a presunção mais desesperada e mais irracional, e que conduz à destruição extrema e irrevogável. Em toda a minha experiência, eu não tenho conhecido um que fortificou a si mesmo no pecado, pela presunção de que Deus iria salvá-lo no final, que não estivesse miseravelmente desapontado e sujeito a morrer em seus pecados. Fazer da graça de Deus um encorajamento para o pecado é o caminho certo para o inferno mais baixo. As considerações precedentes não foram designadas a esses filhos desesperados da perdição, mas para aqueles que sentem a lembrança de seus pecados os afligindo, o fardo deles intolerável. Nós colocamos diante desses uma porta aberta de esperança. Permita que eles entrem e deem graças ao Senhor. Permita que eles saibam que o Senhor é gracioso e misericordioso, longânime e de grande bondade. Veja o quão altos os céus estão da terra. Tão longe ele irá colocar os pecados deles de si mesmos. Ele não será sempre repreensivo, nem ele manterá sua ira para sempre. Apenas coloquem em seus corações que eu darei tudo para todos, e a oferta deverá ser aceita. Deem a ele todo o seu coração. Que tudo que esteja em vocês continuamente clame: Tu és meu Deus, e eu serei grato a ti. Tu és meu Deus, e eu te louvarei a ti. Este Deus é meu Deus para sempre e sempre. Ele será meu guia até a morte.